Olá e seja muito bem-vindo. O senador Marcos Rogério, Espiridião Amin e Jorge Seife levantaram questionamentos sobre os esforços por parte de integrantes do governo para obstruir as investigações, ocultar provas e dificultar o trabalho da CPMI do 8 de janeiro. O senador Marcos Rogério, por exemplo, criticou a postura do ministro da Justiça Flávio Dino, que, segundo o senador, se recusa a fornecer as imagens das câmeras de segurança do estacionamento do Ministério da Justiça solicitados pela comissão. Veja. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria trazer um tema ao plenário desse Senado Federal. Todos estão acompanhando, nós estamos, nesse momento, com os trabalhos da Casa funcionando aqui no plenário, mas também com a Comissão Parlamentar de Inquérito, que está funcionando para apurar os acontecimentos do último 8 de janeiro. E toda a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela, para cumprir a sua finalidade, para cumprir a sua missão, ela precisa fazer uso de todas as prerrogativas de que dispõe para apurar os fatos, os acontecimentos. E o que nós temos observado ao longo das investigações que estamos fazendo naquela CPI, lá está também o senador Espiridião Amin e tantos outros, é que há um esforço muito grande por parte de alguns integrantes do governo no sentido de dificultar o trabalho da CPI, no sentido de ocultar provas, no sentido de alterar relatórios, como aconteceu quando foi enviado a esse Senado da República as informações relativas aos relatórios de inteligência, aos relatórios de informação, os alertas da ABIN, vieram para cá documentos alterados, criminosamente alterados. Mas, senador Amin, nós estamos diante de um outro fato grave e talvez até mais grave, que é o fato de um ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública estar a sonegar informações legitimamente requerida pela CPI ao não encaminhar as imagens do Ministério da Justiça. Determinada pelo ministro. Determinada, inclusive, me lembra o senador Amin, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E depois de uma sequência de justificativas que a este tempo já não mais para de pé. Primeiro, dizia que não entregava as imagens porque elas estariam no bojo de um inquérito. Depois, entrega-se a imagem, mas entrega apenas 2 câmeras e não as imagens solicitadas pelo requerimento aprovado na CPI. E por último agora, eu estou sendo informado por jornais de algo que eu não quero acreditar, porque me parece revelar um crime ainda mais grave. Porque destruição de provas, dificultar a investigação, obstrução, isso não me parece algo trivial, isso me parece algo grave, é criminoso. Então eu prefiro crer que o que está saindo nos jornais não seja verdade. Eu quero que o Ministério informe a CPI formalmente o que de fato aconteceu. Senador Espiridião Amin, ouço Vossa Excelência. Eu serei muito conciso, até porque percebo que o senador Seife, acho que depois de mim, indaga também eu, gostaria de deixar claro, consignado, e de certa forma informar à mesa, pois não, ao nosso presidente, Rodrigo Pacheco, que está acontecendo neste particular algo que transcende o âmbito da CPMI. É quase que Shakespeare, to be or not to be. Sabia ou não sabia? Não sabia ou sabia parcialmente? Então ontem nós desvelamos, e isto eu não vou repetir aqui no plenário. Se o ministro não sabia, e nem podia usar a Força Nacional, assinou uma portaria número 272, delimitando a área de atuação da Força Nacional no dia 7 de janeiro.
depois daquele aviso, dia 6 de janeiro, de que o Congresso ia ser invadido. Aviso às 19h40 no Sisbim. E depois, de maneira sarcástica, dizendo que teria recebido um informe mítico. Então, este fato que Vossa Excelência está abordando, transcende o âmbito da CPMI. E eu aqui vou dizer uma coisa só. O ministro Alexandre de Moraes pode despertar simpatias ou antipatias, mas é um homem diligente. Neste caso, o deboche é contra ele. Desafia a decisão porque dele. Ele determinou. É isso. Então, se há explicações aceitáveis ou não, é responsabilidade original do ministro Alexandre de Moraes, primeiro, conhecer, segundo, dizer se aceita ou não, e terceiro, certamente com o espírito republicano e a exigência a si próprio, que lhe é peculiar, tomar as providências, para não desmoralizar o judiciário nessa investigação. Porque esta atitude ambígua do ministro da Justiça e Cidadania, aliás, Justiça e Segurança Pública, hoje é um deboche ao Supremo Tribunal Federal e ao seu agente, ministro Alexandre de Moraes. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Ouço o senador Jorge Seife. Senhor presidente, o ministro Flávio Dino, além de ser um juiz federal concursado que prestou serviço no Maranhão durante muitos anos, foi governador de estado, elegeu-se agora senador da República, é membro dessa casa licenciado e ocupa hoje uma das principais pastas no que se refere à segurança pública e à justiça. Senhor presidente, existem 92 câmeras dentro do Ministério da Justiça, apenas 2 foram disponibilizadas. Com essa ação, ele desmoraliza o trabalho da CPMI, que é composta por membros da Câmara e do Senado, ele desmoraliza o ordenamento, a ordem, a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que colocou senador Marcos Rogério em letras garrafais que fosse disponibilizada às câmeras do Ministério da Justiça. Nós vimos, ele está escondendo as imagens da Força Nacional, segundo o ex-comandante da PM, tinham 280 homens assistindo, contemplando a quebradeira, de braços cruzados, esperando uma determinação. E como o senador Jacques Wagner me ensinou, ele me ensinou, para ser líder tem que ter coragem. E agora diz que precisava que o Ibanez desse alguma ordem. Se eu sou ministro da Justiça do meu país e vejo uma multidão quebrando, destruindo, depredando, tocando fogo, eu vou esperar que alguém me dê determinação, eu vou proteger patrimônio público. Então, mais uma vez, é uma demonstração, senador Marcos Rogério, do que eles têm a esconder, das omissões do governo, e sabemos que muitos que estavam ali naquele dia tinham um aspecto político, pediam intervenção das Forças Armadas, estavam se manifestando, mas não terrorista e não golpe de Estado, porque terrorismo e golpe de Estado precisa de arma de fogo, precisa de líder, e não tinha. E domingo, onde não tinha ninguém aqui, mas precisam pagar pelo crime de depredação. Então, peço aqui, diante desse plenário respeitável do Senado Federal, que o ministro libere essas imagens para fazermos as nossas investigações. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, nobre senador Jorge Seife, senador Espiridião Amin. Senhor presidente, esse é um caso, constrangedor, porque, na verdade, o que o ministro da Justiça está fazendo, o ministro Flávio Dino, é desrespeitar o Senado Federal, é desrespeitar uma comissão parlamentar de inquérito que tem competência para investigar e tem instrumentos próprios, inclusive para buscar essas informações. E ele faz mais do que isso, ele também desobedece decisão judicial. E o que me causa maior espanto, senhor presidente,
E aí eu estou a dizer que espero que as informações que a imprensa estão divulgando não sejam confirmadas pelo Ministério. Porque se a versão que a imprensa está divulgando for verdadeira, de que realmente o Ministério da Justiça e da Segurança Pública perdeu essas imagens, isso é algo criminoso. Imagine, nós estamos falando do Ministério da Justiça, Ministério da Segurança Pública, e nós temos uma legislação que trata da guarda de documentos, da guarda de imagens, mas no Ministério da Justiça e Segurança Pública, me parece que essa regra não vale. Então, eu quero alertar aqui ao plenário do Senado, senhor presidente, e quero crer que essas imagens ainda serão enviadas à CPMI. E espero que, caso não o faça, o ministro pelo menos se digne, com a honra que tem do cargo, de responder formalmente à Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos legais, aquilo que lhe foi requerido. Porque não dá para aceitar essa situação. Sobre a palhaçada das imagens apagadas. Claro que nenhuma pessoa com doutorado e mestrado na arte de ser otário acredita nessas mentiras esfarrapadas e cheia de escárnio e deboche de que o governo federal apagou as imagens do 8 de janeiro para liberar espaço para novas gravações. Ao contrário do que tem sido alegado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o contrato de manutenção do sistema de monitoramento não especifica o tempo que as imagens devem permanecer preservadas até que possam ser apagadas automaticamente. Então, o que temos é queima de arquivo.